Você acredita no que você acredita? Por que eu estou fazendo essa pergunta para você? Porque onde eu cheguei no empreendedorismo e onde eu vou chegar, eu preciso acreditar no que eu acredito. E por que isso? Você sabia que tem muita gente que tem sonhos e não acredita nos seus sonhos? Não acredita que aquele sonho pode virar realidade? Pois eu e o meu grupo de sócios, nós acreditamos no que nós acreditamos. E esse foi um divisor de águas. Acreditar no que você acredita é ter fé acima de qualquer coisa, que o teu sonho é possível de ser realizado. É acreditar em Deus, é acreditar no segmento divino, de que Ele vai te dar uma direção, um caminho que você vai seguir, você vai chegar lá no final e vai dar tudo certo. É acreditar acima de qualquer coisa no que você acredita e saber que aquilo que você está almejando, ou amanhã, ou depois, ou daqui a um ano, ou daqui a 2 anos, vai acontecer, vai chegar a hora e tudo vai dar certo. Isso é acreditar no que você acredita. E nós acreditamos no que nós acreditamos. Bom, e a minha história no empreendedorismo? Começou como? A minha história no empreendedorismo começou por eu estar inconformado com o valor que eu ganhava com o salário mínimo naquela época. Mas não era inconformado de estar reclamando do trabalho, não. Porque se eu estava num trabalho que poderia me pagar um salário mínimo, eu teria que estar feliz com aquilo naquele local. Só que eu queria mais. E aí eu fui atrás de outras coisas. E a minha primeira história no empreendedorismo foi aos 19 anos. Eu comprei roupas para vender. E essas roupas eu pegava na distribuidora e vendia de porta em porta. Vendia para amigos, para colegas. Só que, pensando, isso foi realmente uma história já de sucesso, porque aquele dinheiro que eu adquiri naquele tempo, com 19 anos, dava para dar uma entrada no carro naquela época. Só que eu decidi dar esse dinheiro para minha mãe reformar nossa casa naquele tempo, porque nossa casa de morada vivia numa situação muito precária. Então, eu dei esse dinheiro para minha mãe e nós fizemos uma reforma bem legal na nossa casa, e que fez muita diferença na nossa vida de lá para cá, ter uma casa mais confortável para viver, para morar, né? E nessa época eu morava longe dos meus pais, já com 19 anos, eu completei 18 anos, vim para a cidade, saí do interior para a capital do Piauí, Teresina, vim estudar e vim trabalhar, né? Mas lembrando, lá atrás, com 5 anos, 6 anos de idade, naquela época, gente, eu juntava latas de óleo. Naquela época, o óleo de cozinha, ele não era nessas garrafas plásticas que vem hoje, era em uma lata, e a gente pegava aquelas latas e vendia no quilo, e tipo assim, era 10 centavos o quilo, tinha que juntar 300 quilos de lata para dar R$ 30. Desde 6 anos de idade, as minhas roupas, geralmente era eu quem comprava com esses trabalhos, e assim, não me arrependo em nada por isso. Aprendi muita coisa fazendo isso. Eu devo quem eu sou hoje por isso, por eu ter passado por isso, pela educação que a minha mãe me deu. Eu sou grato a isso, tá? Muito grato ao que eu aprendi. E a minha segunda experiência no empreendedorismo foi que nesse mesmo trabalho eu estudava à noite fazendo o curso de farmácia, e durante o dia eu trabalhava, era uma loja de tecido que eu aprendi a costurar, então eu fazia tudo sobre encomenda nessa loja de tecido. E a primeira experiência no empreendedorismo foi vender roupa paralela a esse trabalho, e a segunda foi, eu quero trabalhar com pesquisa agora na Universidade Federal, eu preciso de tempo, eu estudo à noite, eu preciso sair do trabalho. O que eu fiz? Eu fui vender batons e maquiagens, e aí eu saí desse trabalho, que eu agradeço muito, me ajudou muito quando eu cheguei. Era dali que eu pagava aluguel, água, luz, internet, comprava roupa, era de lá que eu me sustentava. Então, veio essa segunda experiência, que foi vender batons e maquiagens. E aí eu comecei a aprender uma coisa surreal no empreendedorismo, que eu aplico até hoje, que foi nichar o mercado. Então, eu não vendia batom e maquiagem de porta em porta. Eu descobri que as farmácias de rede, todas as pessoas precisavam dar maquiadas naquela época. Depois da pandemia, as pessoas andam de máscara, então às vezes não se maquiam mais, não são obrigadas, mas naquela época, antes da pandemia, era. Então, o que acontecia? Eu só vendia em farmácias, eu vendia nas farmácias de redes que tinham aqui na nossa capital. Era a Big Bang, na época existia, Extra Farma, Pague Menos, Drogarias Globos e por aí vai. Então eu vendia batom e maquiagem nesse local. E eu ganhava muito bem nesse tempo já. Eu trabalhava uma vez por semana só. E eu lembro que em um dia eu vendia naquela época, em 2014, R$ 600. Imagine se você trabalhasse todos os dias da semana ganhando R$ 600 por dia em 2014.
sendo que era um markup que eu jogava em cima desses produtos de mais de 300%, né? Eu consegui ter um lucro bruto ali de em torno de vendia 600, conseguia lucrar 400 e poucos reais naquela época. Então, assim, só que eu trabalhava uma vez por semana porque meu objetivo era outro, era ir para a Universidade Federal e trabalhar com pesquisa. E isso me ajudou muito, porque eu fiz um mestrado na Universidade Federal, sou mestre em farmacologia, sou farmacêutico e mestre em farmacologia. Trabalhar com pesquisa na Universidade Federal me fez enxergar a pesquisa com outros olhos, então eu aplico pesquisas, eu desenvolvo pesquisas dentro da minha empresa hoje. Nós temos várias pesquisas aqui em andamento, no sentido de gestão de pessoas, qual é a melhor forma de fazer gestão, é essa. Poxa, mas a gente não faz isso adivinhando, é assim, não, a gente tem dados para dizer para você que essa a melhor forma de fazer gestão. Nós temos dados, e esses dados veio da onde? De onde? Vieram lá da minha época de pesquisa na universidade, que eu digo época, mas saí da universidade está com 1 ano e meio, né? Estava trabalhando com pesquisa até então lá. Então, eu quero que vocês saibam que o que eu vou falar sobre gestão aqui é baseado em dados, baseado em pesquisas, em ferramentas que nós desenvolvemos. Por que eu já estou linkando isso? Porque veio a minha terceira experiência no empreendedorismo, que a que eu estou até hoje. Todas essas outras foram bem sucedidas e foram momentâneas, de momentos específicos da minha vida. Eu agradeço muito a elas. O momento que eu estou vivendo hoje foi fruto da minha terceira experiência no empreendedorismo, que foi um projeto da faculdade, com colegas de faculdade. Pessoal, não tenho dúvidas que nós éramos os colegas mais pobres que tinha na nossa turma. Poderia ter gente igual, não tinha pior do que a gente. Então, nós tínhamos um grupo chamado G6, que nós éramos em 6 colegas, e nós tínhamos o sonho de empreender. Nós tínhamos o sonho de fazer coisas diferentes. Nós olhávamos uns para os outros e nós queríamos sair da vida que nós tínhamos. Nós não éramos conformados com a vida que nós tínhamos e nós queríamos empreender, tá? Então, empreender como e fazendo o quê, né? Então, decidimos que nós íamos abrir drogaria. E nós saímos da faculdade, nos formamos no final de 2018. Passado ali 4 a 5 meses, nos encontramos e decidimos que nós íamos botar o nosso projeto para frente. E ali tinha uma coisa muito definida, nós queríamos ir para a comunidade, para locais periféricos. E até que nós decidimos que ia para um local, para um bairro da capital Teresina, aqui no Piauí, que se chama Santa Maria da Codipa. Era um bairro novo, afastado da cidade, que tinha uma saúde pública precária, até porque o bairro era novo, né? É novo ainda, então não tinha se instalado toda a estrutura de saúde pública. E nós queríamos ir para esse lugar porque farmacêutico pode fazer muita coisa, pode clinicar, pode receitar alguns medicamentos, podemos fazer vários tipos de exame, aferir a pressão, glicemia e uma série de coisas, aplicação de injetáveis, uma série de coisas que nós farmacêuticos podemos fazer no âmbito da saúde, né? Então, decidimos que nós íamos para lá e nós tínhamos esse propósito, que era o quê? Cuidar de gente, cuidar de pessoas, amar pessoas, zelar de pessoas. E com esse propósito, nós fomos para a periferia abrir nossa primeira drogaria. Só que aí vem a questão. Nós tínhamos 18 mil reais para abrir essa drogaria. Eu tinha 6 mil que tinha guardado de um estágio, outro colega tinha 6 mil e um outro colega tinha 6 mil. Ou seja, de nós 6, desse G6 da faculdade, só 3 tinham recursos e eram muito escassos. Por quê? Porque não dá para abrir uma drogaria com 18 mil reais, tá? Então, qual foi a alternativa que nós achamos? Bom, se nós queremos abrir uma drogaria e só temos 18 mil reais, o que nós vamos fazer é, nós temos que construir nossos próprios móveis e nós resolvemos fazer os próprios móveis das nossas farmácias. E começamos assim, compramos tábuas de MDF e fizemos os móveis das nossas farmácias. Então, veio uma questão, né? Como é que nós vamos fazer esses móveis? E aí veio um tio nosso que era artesão e era marceneiro e nos ajudou a fazer parte dos móveis. Ele teve que voltar lá para a cidade dele, para umas feiras que tinha de artesanato na época que ele participava. E eu com meus sócios ficamos terminando de fazer esses móveis. E aí nós realmente concluímos os móveis. Ficou mais da metade para ser feito e nós concluímos. Fizemos várias prateleiras, gôndolas de MDF e ficou muito legal. Ninguém dizia que era a gente que fazia, porque eu tinha uma certa base. Na minha infância, meu avô era marceneiro, vários tios meus eram marceneiros, como esse que nos ajudou. E eu estava por ali, gostava muito de arte, de fazer meus carrinhos de brinquedo, então tinha um certo capricho, né? E aconteceu.
Só que só 3 desses sócios tinham botado dinheiro, só esses 3 ficaram no contrato social, os outros 3 não ficaram. E foi muito difícil no início. Nós tínhamos várias coisas de gestão muito bem elaboradas já, nós não misturávamos o nosso financeiro com o da empresa. Quando a empresa pudesse pagar, nós não íamos mexer no lucro, porque nós queríamos tirar salários fixos dali, porque nós queríamos reinvestir. Aquela farmácia era muito pequena, ela vendia R$180 por dia, R$180 por dia, em torno de 6.800, 6.700 por mês. Então, assim, era uma venda muito baixa, só que a gente via aquele negócio desse tamanho e a gente não conseguia ver ele daquele tamanhozinho que a gente via. A gente conseguia ver ele desse tamanhozão, assim, um negócio gigante. Sabe por que nós conseguimos ver a nossa empresa gigante? Porque o nosso sonho era gigante. Nós queríamos ser a maior rede de farmácia da América Latina lá quando nós começamos. Inclusive, tem uma coisa muito diferente aí, que foi o nome que nós escolhemos. América Drogarias. Por que América? Porque nós queremos ser a maior das Américas e nada mais interessante do que a maior da América ter o nome América. E foi aí que surgiu o nome América. Nós fizemos alusões a outras empresas que tinham nomes parecidos, de continentes, do globo terrestre. Por exemplo, tem as Drogarias Globo. E nós nos inspiramos nisso. Poxa, se Drogarias Globo pegou e tem o nome do globo terrestre, inclusive tinha um símbolo na época, América vai pegar, porque é o nome de um continente, né? E nós queremos ser o maior desse continente. E Americanas também, que fazia alusão, o nome Americanas, que tinha pego também. Então, assim, fizemos algumas alusões, algumas comparações, juntamos com o sonho que a gente tinha e esse é o nome, América Drogarias. E a América Drogarias, quando nós começamos, como eu disse para vocês, vendia R$180 por dia, em torno de R$6.700, R$6.800 por mês, e muito sonho. E aí surgiu a possibilidade, no meio da pandemia, da gente abrir uma farmácia, uma oportunidade de negócio, um ponto muito bom, desocupado, de abrir uma farmácia que era 6 vezes maior do que a farmácia que a gente tinha naquela época. E aí veio uma questão. Muita gente, quando viu que a gente estava abrindo aquela farmácia daquele tamanho, disse assim: tem laranja, eles são laranja e tem gente por trás botando dinheiro nesse negócio. Muita gente disse, muitos fornecedores, por exemplo, não acreditavam porque via a gente numa farmácia desse tamanhozinho e a gente estava indo para uma farmácia desse tamanho. E as pessoas realmente não imaginavam que realmente a gente não tinha dinheiro, mas nós tínhamos muita coragem, muita disposição, muito foco. Nós acreditávamos no que nós acreditávamos. E outra coisa, nós estudávamos muito naquela época já. Nós estudávamos muito naquela época. Mas muito mesmo. Vocês nem têm noção quanto. Eu particularmente já tinha assumido assim, a parte da gestão da América, de cuidar da empresa. Eu estudava em torno de 6 a 7 até 8 horas por dia. Eu não tinha hora de dormir quando chegava em casa estudando gestão, estudando métodos. Não tem muita coisa do meu ramo, que é drogarias. Eu tinha que estudar coisas do ramo da moda, do ramo do agro, de vários outros ramos diferentes para trazer para dentro do meu negócio coisas de inovação, de gestão, de metas, de estratégias. E teve muita gente que me inspirou naquela época. Eu lembro bem do Caíto Maia, da Chili Beans, do Rony, da Reserva. Inclusive eu fui apresentado a eles em relação aos materiais que eles tinham na internet por um colega, o Delmário, né, que é meu sócio hoje. Então, assim, eu comecei a estudar muito e eu estudei no mínimo 600 casos dos maiores empreendedores do mundo. Eu estudei mais de 600 casos de vida, assim. Poxa, o que foi que esse cara fez para chegar aqui? E eu estudava essas histórias. E hoje, para complementar tudo isso, eu fiz um MBA, né? Um mestrado em gestão, negociação e inteligência de mercado. Estou em um outro mestrado hoje, que é só de gestão de pessoas. Então, fui me aperfeiçoando no meio do caminho para a gente poder trazer a América onde ela está hoje, né? Então, surgiu essa segunda América. E nessa segunda América, nós trouxemos aqueles sócios que não estavam na sociedade,
doamos 10% da empresa para cada um deles e eles voltaram para a nossa sociedade e estão com a gente hoje. E a gente fez a América dar certo com muita coragem, com muito estudo, com muita determinação, com muito foco e acreditando no que nós acreditávamos. E assim, e foi isso, a gente passou por muita dificuldade no início, muita dificuldade, ganhando muito pouco. Os nossos sócios que voltaram para dentro do negócio, eles estavam já empregados como farmacêutico, vieram para dentro do negócio para ganhar metade do que eles ganhavam antes, só que nós estávamos construindo um patrimônio, né? E eles vieram por esse sonho que a gente vendia para eles, por acreditar nisso. Teve uma outra colega hoje que é nossa sócia, ela era uma colega que veio para agregar na nossa vida, na parte de perfumaria nós não entendíamos muito, nós trouxemos ela para dentro do nosso negócio. Ela entendeu o propósito do negócio, ela entendeu aquela cultura que estava sendo gerada na América. Ela veio para dentro do negócio e ela não tinha hora de sair, não tinha hora de chegar na empresa, ela trabalhava de noite e a gente olhou para ela assim, nós sócios combinamos entre si, nós doamos, cada um de nós doou 0,5% da empresa e ela virou nossa sócia hoje, Josiane, hoje é nossa sócia na empresa. Tenho que agradecer muita gente também, tem um colega da gente, farmacêutico, Vinícius, nos ajudou muito. O Vinícius quem fazia nossas instalações de tomada, de ventilador, lá no início. A minha namorada também, que era namorada na época, Estefânia, eu não tinha renda, então todos os empréstimos que a gente fazia para fazer alguma coisa nova na América era no nome dela, porque ela tinha renda e ela ia lá e nos ajudava com isso, então abria portas para a gente com isso. Então assim, muita gente nos ajudou até aqui, muita gente, mas o ponto fundamental foram dois. Deus, acima de tudo, porque nós cremos nele, nós sabemos que foi ele que nos uniu e foi ele que nos trouxe até aqui. E um propósito muito forte que a gente criou e uma cultura muito forte, porque a nossa empresa, como eu disse para vocês, e vocês devem ter entendido até aqui, não chegou até aqui pelo dinheiro, mas pela coragem e pelo foco. Mas mais do que isso, chegou por gente, porque tinha gente no processo, porque as pessoas entenderam o propósito que nós aplicamos na América e as pessoas entenderam a cultura que existia aqui dentro, que era uma cultura muito forte, existia plano de carreira para os colaboradores. Nossa cultura, eles entenderam lá atrás que nós fomos para a comunidade para cuidar de pessoas, para amar pessoas, para ser uma luz na vida dessas pessoas que não tinham acesso à saúde pública, que nós éramos essa luz para elas. E essa cultura e esse propósito que nós criamos foi muito forte, sabe? Me recordo ainda hoje, uma das nossas gerentes comenta de uma situação, porque quando nós começamos a operação, que eram os sócios que estavam dentro do negócio, a gente tinha uma coisa que era, o cliente chegava na porta, a gente ia lá abrir a porta para ele, ele escolhia um sorvete, a gente escolhia esse sorvete com ele. Ele escolheu uma fralda, nós escolhíamos essa fralda, sabe? A gente não deixava as pessoas ficarem soltas no meio da loja. A gente tinha esse cuidado. E no primeiro dia que uma das nossas estagiárias, que é a nossa primeira estagiária, esteve na loja, ela me perguntou, eu tenho que fazer isso? Eu disse, sim. Aqui a gente cuida de pessoas e a gente cria uma relação com as pessoas e você precisa disso. E esse era o nosso propósito sempre, de cuidar das pessoas, de zelar pelas pessoas. Nós viemos de famílias muito, muito humildes, eu e meus sócios, e nós queríamos fazer mais por essa classe, que era a nossa, né? Que é a nossa ainda. Então nós queríamos isso, e nós estávamos fazendo aquilo, como se estivesse de fato agindo com um dos nossos, e era assim, e é assim, sabe? E nós queríamos isso, e isso era o propósito da América, isso é o propósito da América. E a cultura, o que era? Era isso, de criar uma cultura organizacional, um plano de carreira para as pessoas. Essa dita cuja estagiária hoje é farmacêutica, que é gerente da loja, que ela começou sendo estagiária, ela é gerente de lá hoje. Nós temos outros casos de gente que estava no caixa, foi para o balcão, virou subgerente, hoje é gerente de uma loja, e nós temos um caso só com 21 anos de idade. Nós temos casos de gente que estava na limpeza e hoje é chefe de setor, é líder de setor. Nós temos casos de gente que estava na limpeza e foi para o balcão e hoje é líder da farmácia que está, e responde pela farmácia no momento que o gerente não está.
E nós criamos esse modelo de negócio, essa cultura organizacional de plano de carreira para as pessoas. E hoje, por exemplo, nós temos vários estagiários que começaram como estágio e hoje estão de carteira assinada, foram promovidos. Vários estagiários que se formaram, eram estagiários e hoje são farmacêuticos de lojas. Então, assim, toda essa cultura fez com que as pessoas abraçassem o propósito, que era cuidar de gente e levar ele muito a sério. E nós somos muito gratos por isso. E todo esse modelo de negócio, ele virou um outro business, que é uma escola de negócio que nós criamos, que se chama Rabi Alta Performance. E o Rabi, ele ensina isso, como gerir uma empresa com propósito e cultura. Também nós falamos da parte financeira, gestão de compras, porque isso, graças a Deus, hoje nós conseguimos fazer muito bem. E nós tivemos que aprender lá atrás, porque se eu não tenho dinheiro para investir no negócio, eu posso abrir ele. Só que eu tenho que ter uma gestão financeira muito boa, uma gestão de compras e uma gestão de pessoas. E esse foi o nosso trunfo. Nós não tínhamos dinheiro, mas nós tínhamos gestão. E nós chegamos aqui. E eu digo para vocês, é muito mais importante. É muito mais importante ter uma cultura forte, um propósito forte, do que ter o dinheiro. Não esqueçam disso. Se você quiser saber como criar uma empresa nesses moldes, como gerir a sua empresa, você que é gestor, você que quer abrir seu negócio, vem para o nosso curso Gestor Alta Performance. É um curso que tem durante todo o ano. E nesse curso a gente fala sobre isso, a gente ensina sobre isso. E o que nós ensinamos são coisas extraídas do nosso dia a dia, não são coisas que vêm de livro. Nós sim nos baseamos em várias coisas, em várias metodologias que se é ensinado, mas nós falamos nos nossos cursos de prática, do que nós desenvolvemos aqui, das ferramentas que nós desenvolvemos aqui, do nosso modelo de negócio que nós temos aqui. É isso que você vai aprender. Você vai aprender como engajar uma equipe baseado no propósito e na cultura, como dar um feedback, quando e por quê. Isso é um negócio surreal, feedback. Nós estamos até patenteando uma ferramenta própria nossa agora sobre o método. E assim, como engajar uma equipe, como gerenciar conflitos, a gente consegue te ensinar.